Companheiros da mesa, companheiros do plenário, por que eu os chamo de companheiros? Companheiro é uma palavra de origem latina, italiana, significa compane, com pão. Companheiros são aqueles que sentados à mesma mesa dividem o pão. O pão doce e farto dos bons momentos e o pão amargo e parco dos momentos difíceis, que são, Ciro, os momentos que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos um governo que se coloca num quadro que responde a um perfil internacional. E nesse lançamento da frente, eu queria iniciar esta nossa conversa, que será seguida por outros companheiros da mesa ou não, com este contexto onde se insere o que está acontecendo no Brasil. Porque o que acontece aqui tem acontecido há muitos anos no mundo e fundamentalmente na Europa. Eu diria a vocês que lá atrás, com a queda do nazismo, do nacionalsocialismo e com o estabelecimento do comunismo na União Soviética, países da Europa, com o pavor da experiência comunista, passaram a construir o que nós poderíamos chamar, Ciro, de Estado social. O Estado que respeita o trabalho, que respeita as minorias, o direito das mulheres, que se viabiliza num contexto de sustentabilidade, o que significa também o respeito à natureza. E o Estado social avança até que, com a queda da referência da União Soviética, em função de uma série de problemas internos, vemos um recrudescimento do domínio anterior e desejado do capital financeiro sobre o Estado. Esse recrudescimento se organiza num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do Estado, com superpoderes para o capital financeiro através da magnificação do Banco Central. Segundo ponto de apoio do tripé, porque com a magnificação do capital financeiro, o Estado se transforma num Estado gendarme, num Estado de armas, num Estado policial, que se presta única e exclusivamente para conter a revolta popular em relação aos abusos do capital financeiro. Mas o segundo ponto de apoio é a precarização do parlamento, através do financiamento privado de campanha. Financiamento privado de campanha sem limites, que vai atropelando e diluindo o aspecto programático dos partidos. E passamos a ter parlamentares que não se reportam mais aos seus discursos de campanha ou aos fundamentos programáticos dos partidos que os lançaram. E tem como referência única e exclusiva o desejo dos seus financiadores. Não existe mais partido, não existe mais compromisso programático e apenas se reportam aos desejos e imposições dos seus financiadores de campanha. É a precarização do parlamento. Isso nós vemos no Brasil em todas as instâncias, desde as câmaras municipais, às assembleias legislativas e, tragicamente, de forma brutal, no próprio Congresso Nacional. O terceiro ponto de apoio desse tripé de avanço do capital financeiro sobre o Estado é a precarização do trabalho, é a precarização dos direitos do trabalhador, o negociado se sobrepondo ao legislado paralelamente ao fim da previdência pública. Então, nós passamos a ter um Estado em que a visão da fraternidade e da justiça social é completamente eliminada e que se reporta única e exclusivamente aos desejos do capital. É um quadro de uma moldura internacional, ao qual nós poderíamos contrapor hoje uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo,
Capital produtivo é o capital que investe numa fábrica, que investe num projeto de serviços, que gera salários, que produz bens, viabiliza empregos e condição de vida aos seus trabalhadores. O capital financeiro é o capital vadio, é o capital que não produz o botão de uma roupa, que não produz a peça de uma máquina, que não presta um serviço, mas vive, basicamente hoje, no Brasil e no mundo, do financiamento da dívida pública, a qual ele forçou estados soberanos a contraírem de uma maneira rigorosamente ilimitada. Este avanço do capital financeiro se traduz no Brasil num golpe parlamentar que derruba um governo constituído e garantido via eleição, através do voto popular. E este governo, de uma forma bem sintética, apresenta um projeto. É o projeto chamado Ponte para o Futuro, que é o projeto do capital financeiro consolidado, por exemplo, pelo Acordo de Washington, que transforma um país como o Brasil de país soberano numa espécie de Estado associado a grandes potências ou a grandes interesses econômicos. A Ponte para o Futuro. A Ponte para o Futuro propõe que o Brasil seja o celeiro do mundo, fornecedor de commodities, de produtos não industrializados, agrícolas ou minerais, em estado natural, baixo teor de industrialização. Propõe uma agricultura de alta tecnologia e grande mecanização. Ora, a tecnologia e a mecanização no Brasil já estão avançadas e a nossa produtividade, Ciro, é igual ou superior, por exemplo, à produtividade norte-americana. Mas eles propõem a venda ilimitada de terras brasileiras para fundos de pensão ou interesses estrangeiros no Brasil, sem limite de tamanho, e o avanço da produtividade seria conseguido através da injeção de mais capital e ocupação de territórios como o território da Amazônia, que se pretendeu entregar, e não se desistiu disso ainda, a mineradoras canadenses, para predação, ocupação e desmatamento. Isso provocou uma reação internacional que vocês todos devem ter acompanhado. Mas esse tipo de modelo, tecnologia alta e mecanização, obviamente desemprega. Ele não leva em consideração a agricultura familiar rural, que produz 70% de tudo que nós consumimos na nossa mesa, o que alimenta a população brasileira. E ela provoca um desemprego brutal. O governo tem uma solução para isso também. E a solução é semelhante à solução da industrialização chinesa lá atrás. Só que a China, quando o capital americano passou a sair dos Estados Unidos para utilizar a mão de obra baratíssima chinesa, em substituição à mão de obra que era alimentada por conquistas sociais consistentes dos Estados Unidos, a China vivia uma relação de trabalho quase que feudal. Quando eles entraram na China, nas zonas especiais de exportação, para um chinês conseguir, mesmo a baixo salário, uma remuneração, significava garantir a melhoria do seu almoço e o jantar da sua família. No quadro de desenvolvimento chinês da década de 70, sem sombra de dúvida, isso era um avanço. E eles, então, pretenderam que poderiam conter a rebelião popular do projeto liberal absolutamente subordinado ao capital financeiro com a precarização absoluta do trabalho. E que a redução dos salários e das garantias sociais permitiriam, a exemplo do que ocorreu na China no processo inicial da desindustrialização, a contenção das revoltas populares. Não vai acontecer isso no Brasil. Em primeiro lugar, porque nós não somos a China que saiu na década de 70 de uma estrutura de trabalho medieval. E, em segundo lugar, porque nós vivemos todas as conquistas sociais do Ocidente.
nós vivemos as conquistas da CLT, da época do Getúlio Vargas, e os avanços das garantias sociais e do trabalho foram tremendos. Mas eles imaginavam que se precarizassem estas conquistas de forma absoluta, conteriam, com a oferta do emprego, a revolta popular com a garantia do almoço ou da possibilidade de um jantar para as famílias. É evidente que o Brasil não aceitará, do ponto de vista do trabalho e da evolução social do nosso país, este atraso, esta regressão na estrutura trabalhista. E o que se pode esperar, então, desse processo é uma revolta popular pesada. Mas essa revolta tem sido frustrada com uma narrativa dos meios de comunicação de que estamos recuperando um espaço para o crescimento. Vocês ligam a Globo, a CNT, essas rádios todas em cadeias estaduais, regionais e nacionais, e vocês veem a notícia: tudo vai melhorar. Estamos conseguindo melhorar índices disso e daquilo. Mas é uma mentira absoluta. A economia não apresenta nenhum sinal de melhora. No entanto, é evidente que nós estamos num ciclo de depressão da economia capitalista e mais hora, menos hora, nós vamos ter uma evolução a partir principalmente da economia europeia, uma vez que a economia americana já se recupera. Mas isso não acontece no curto prazo. Ainda, argumento mais pesado para conter este projeto da ponte para o futuro é a posse daquela dupla da Disneylândia nos Estados Unidos da América, o Donaldo e o Mickey, que é o seu vice. Donaldo Trump e o seu vice, que é o Mickey. Eles conseguiram uma vitória eleitoral expressiva, se contrapondo ao desemprego provocado pela fuga de capital dos Estados Unidos. E o discurso deles é o discurso que tende a dizer que evitarão de todas as maneiras a saída de capital. América para os americanos, tanto a América do Norte quanto o resto da América do Sul. É a velha política norte-americana do Big Stick, do grande porrete que vem lá de trás da história dos Estados Unidos. Mas esta política do Trump, ela se inviabiliza por um fato essencial. Enquanto que aqui no Brasil e na América do Sul, a política externa dos países é realizada pelo executivo, é uma prerrogativa dos presidentes, a política externa é presidencial. Nos Estados Unidos da América do Norte, a política externa é formulada pelo parlamento. E o parlamento norte-americano tem uma expressiva maioria republicana que é financiada pelos capitais que foram para a China viabilizar as zonas especiais de exportação, o que levou ao desemprego nos Estados Unidos. O Trump soma esse potencial explosivo do desemprego com uma regressão via racismo, via um nacionalismo xenófobo com horror ao estrangeiro. Os latinos e nós, os brasileiros, somos chamados por eles de porcos latinos, mas ele não poderá, em função da maioria republicana no Congresso, mexer na saída de recursos americanos aplicados na China. Resta, para a consolidação do recurso, a consolidação do regime e das promessas, bloquear investimentos no Brasil e na Argentina. Então, esta proposta liberal, que já era inviável em função da resistência e do avanço social do trabalho no Brasil, se inviabiliza de forma praticamente absoluta pelas suas próprias contradições internas, pela inocência ou absurdo da sua formulação e pelas atitudes do presidente Trump nos Estados Unidos, que está vetando, por exemplo, a entrada do Brasil na OCDE. Eles querem o Brasil como o seu quintal. E esta é uma proposta que, lamentavelmente, atinge todas as potências que se organizam no mundo hoje. Antes de ontem, eu jantei na Embaixada da China. A China está com 200 empresas instaladas no Brasil.
E, de repente, o embaixador nos dizia: o nosso interesse muito grande é o Nordeste. Mas por quê? Porque nós queremos plantar cana no Nordeste. Nós temos um programa chinês de evitar a contaminação do ar pela queima do petróleo e dos resíduos, e nós estabelecemos que 20% do combustível queimado na China tem que ser do etanol. Vejam vocês. Então, a proposta dos BRICS, como a proposta dos europeus ou a proposta dos americanos, é ocupar o nosso espaço territorial, nos transformando num celeiro do mundo, produtor de combustíveis menos poluentes e de um trabalho semi-escravizado. Não há que se esperar atitudes do famoso capital externo, venha da onde vir, inclusive dos BRICS, que interaja no sentido da melhoria da condição de vida do povo brasileiro. Apresentei para vocês o perfil de uma tragédia. Mas existe saída para isso, Ciro? Claro que existe saída. Vamos, de uma forma rápida e à medida da minha possibilidade pedagógica, descrever a recuperação da Alemanha nos anos 30 e dos Estados Unidos nos anos 30. A Alemanha quebrou, perdeu a guerra para a Inglaterra e a França, e o Tratado de Versalhes, que foi o Tratado da Paz, lhe impõe sanções tão pesadas que praticamente tudo que a Alemanha produzisse seria pagamento de indenização de guerra. A economia se inviabilizou de forma absoluta. A moeda alemã, como a nossa hoje, não tinha conversibilidade. Mas o capital alemão sobrevivia da rolagem da dívida alemã, com juros altamente atrativos, enquanto que não havia, na verdade, possibilidade concreta de investimentos na produção, da indústria ou dos serviços. A Alemanha tinha o capital girando, correndo atrás do próprio rabo, ganhando e acumulando valores, mas esterilizando a possibilidade de investimento na produção, desenvolvimento e multiplicação do trabalho. Um liberal alemão, chamado Horace Greeley Hjalmar Schacht, assume o comando da economia alemã. Da noite para o dia ele esquece que era liberal e passa a ser alemão. Primeira providência que toma, uma providência clara e singela: a Alemanha só compra de países que da Alemanha comprarem. E a Alemanha passa a pagar as suas compras com produtos produzidos na Alemanha. Escapa da conversão da moeda nesse momento. E a segunda medida, faz uma aliança com grandes empresas alemãs. Porque a Alemanha tinha uma economia altamente complexa, como é complexa a economia brasileira hoje, embora submetida a comandos estrangeiros e a interesses que não são da multiplicação de empregos ou do bem-estar social. Faz uma proposta muito clara aos empresários alemães. Mas antes, ele pega a tal rolagem da dívida, a taxa Selic, da rolagem da dívida pública alemã, e joga para o chão. Não havia mais a possibilidade do capital alemão se multiplicar através dos juros da rolagem da dívida. No Brasil, ao contrário. É o Banco Central, na mão do Itaú e do Bradesco, que comanda a economia e multiplica os juros de forma fantástica, a ponto de termos tido aí um aumento, se não me engano, de 23% ou 33% no último trimestre, de vantagem sobre o ano passado no balanço do Itaú e talvez também no do Bradesco. Mas ele propõe o seguinte: vocês não têm mais condição de rolar o seu dinheiro no financiamento da dívida pública, mas vocês têm condição de investir os seus recursos, que não eram conversíveis. Se não fossem investidos na rolagem ou dentro da Alemanha, eles virariam pó. Vocês têm condição investindo na recuperação da infraestrutura alemã. O governo alemão se associa a grandes empresas, ThyssenKrupp, aquelas grandes empresas, principalmente do setor metal mecânico, e cria uma moeda não moeda, a MEFO. MEFO quer dizer moeda do setor metálico, em alemão. Muito bem. Esta moeda
que era uma letra, não era moeda, ela não emitia um papel, ela não punha nada em circulação, portanto, ela não era inflacionária. Era garantida pelo Banco Central alemão com juros de 4,5% ao ano, o que é um juro extraordinário, ontem e ainda hoje, para qualquer tipo de investimento produtivo, fundamentalmente garantido pelo Banco Central. Em uma semana, conta a lenda, a inflação alemã desapareceu. E em 6 meses se restabeleceu na Alemanha o regime de pleno emprego. Por quê? Uma associação do Estado com o capital produtivo. É bem verdade que não havia, por parte de Al-Mashach, nenhuma preocupação social. Ele não se preocupou com o salário mínimo e com o emprego dos alemães, foi uma consequência da oportunidade que ele deu ao capital. Aliás, nós sabemos hoje que o capital nunca se preocupou com emprego e produção. O capital se preocupa com a sua multiplicação. Vez por outra, precisa investir na produção, gerando empregos, porque não existe outra maneira de ganhar dinheiro. Se se der ao capital a oportunidade, por exemplo, de investir na dívida, como a dívida pública brasileira, vocês vão ver o que vem acontecendo desde a época de 80, da década de 80. A industrialização do Brasil vai desaparecendo. Na década de 80, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quais eram os tigres asiáticos, parceira? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje, 40 anos depois, nós não chegamos a produzir mais do que 15% do que eles produzem. Porque nós entramos na aventura da Guerra Fria. Domínio absoluto dos Estados Unidos. O Brasil não poderia fazer isso, não poderia investir naquilo, e isto conteve de forma brutal o nosso processo de desenvolvimento, que tinha sido, de certa forma, garantido até pelo governo militar, que, com todos os seus absurdos defeitos, foi, na sua essência, um governo nacionalista. A Alemanha se recupera, mas há outro exemplo fundamental que eu tenho que expor para vocês no lançamento da nossa Frente pela Soberania. Com a crise imobiliária da década de 30 na Flórida, quando os imóveis da noite para o dia passaram a valer o que realmente valiam, e não o que uma supervalorização imobiliária havia simulado, os Estados Unidos quebrou. No início, o sujeito tinha um terreno que valia 10 mil dólares. Não havia emprego, a recessão era muito grande, e ele conseguia financiar num banco esse imóvel por 20 mil dólares. Mais adiante refinanciava por 40, mais adiante por 80. Até que este castelo de cartas desmonta. E desmonta de uma forma brutal, porque durante esta valorização do mercado financeiro, os Estados Unidos deixou de investir em planejamento de médio e de longo prazo, em tecnologia industrial, e regrediu, inclusive industrialmente, do ponto de vista da tecnologia. Mas daí a crise começa. O presidente era o Franklin Delano Roosevelt. E ele começa um projeto de recuperação que chamou-se New Deal. No nosso português aqui, um novo pacto. Nos Estados Unidos, naquele momento, o industrial se destacava. Era o Henry Ford. O Henry Ford se apropriou das ideias de um economista famoso na época, e importante até hoje no mundo, chamava-se Taylor. Taylor dizia o seguinte: nós aumentamos a produtividade com a especialização do trabalho. Ford pega essa ideia da especialização do trabalho e coloca numa linha de montagem. Na montagem dos seus automóveis, o Fordinho, que todos nós conhecemos. Eu até tenho um numa coleção privada. Pois muito bem. Então, um grupo de trabalhadores especializados montava a caixa de troca, o outro montava o diferencial, o outro montava a parte elétrica, e com uma velocidade incrível o carro era montado, aumentando de forma brutal o resultado do trabalho especializado dos funcionários do Ford. Mas isso empolgou a economia norte-americana. Essa empolgação chegou ao limite absurdo do presidente Roosevelt chamar o Ford para condecorá-lo numa cerimônia expressiva
Paz, meus senhores, Henry Ford publicamente recusa o prêmio. Estupefato, Roosevelt pergunta a ele, mas por que a sua recusa? Eu estou recusando porque a linha de montagem especializada impede o desenvolvimento americano e a saída da crise. Mas, meu Deus, por que isso acontece? Acontece porque nós não temos mercado de consumo. E nós estamos aumentando brutalmente a produção sem ter quem compre. Nós vamos jogar os Estados Unidos da América numa situação irremediável. Meu Deus, diz o Roosevelt, o que faço então? Qual é a saída para isso? Ford não titubeia. Presidente, reduza por lei o horário de trabalho dos trabalhadores americanos e aumente o salário, dando uma garantia de salário mínimo que você, de certa forma, recupera a capacidade de consumo dos Estados Unidos da América. Foi o caminho. Foi o começo da recuperação norte-americana. Então, introduzida pelas ideias de Ford, o novo pacto americano passou a trabalhar também a política social de valorização do trabalho, com a diminuição da carga horária e dos horários dos trabalhadores. Mas não foi só isso. Veio, ao lado disso também, daí já disciplinado por economistas que hoje são famosos no mundo como Keynes, os grandes investimentos públicos. Não na parceria com empresas privadas, como ocorreu na Alemanha, mas com grandes empresas públicas voltadas ao abastecimento elétrico, à indústria metalmecânica, à construção de portos, de estradas, de colégios e de hospitais. Empresas públicas são as famosas autoridades do Tennessee, onde começou esse projeto. O Estado, investindo pesadamente, quebrou o ciclo depressivo da economia americana e colocou a fazer girar a roda da economia de uma forma favorável ao emprego e ao desenvolvimento. Vocês estão vendo que nós estamos fazendo exatamente o contrário no Brasil? Que nós estamos diminuindo os salários, liquidando direitos, que nós por 20 anos congelamos os investimentos públicos do Brasil de uma forma absolutamente estúpida, sonhando o sonho de alguns equivocados que se encantaram com o liberalismo econômico e o dinheiro no bolso de outros tantos corruptos que comandam a República junto com Michel Temer. Porque no Brasil hoje parece óbvio para 97% dos brasileiros que nós não temos um governo, nós temos uma quadrilha. E temos um congresso de zumbis, mortos-vivos, que por vantagens pessoais, pela ilusão de que trazendo uma ambulância, fazendo um puxado numa escola ou numa creche, irão perpetuar e garantir os seus mandatos, nós estamos consagrando essa loucura toda que vem na contramão do interesse e do desejo do povo brasileiro. Eu não vou dizer a vocês que nós não precisamos de algumas mudanças na CLT. Comecei a minha vida, Ciro, como advogado trabalhista. Eu conheço as quadrilhas de advogados que acionam um patrão que demite o empregado, mesmo que o empregado tenha tentado matar a martelada, a mulher e a filha do patrão durante o expediente. Porque se transformaram também em industriais da legislação trabalhista. Alguma coisa tinha que ser feita, mas eles não fizeram uma transformação, eles fizeram uma destruição de todo o projeto para nos transformar em trabalhadores semi-escravos, subordinados a interesses de capital financeiro internacional e de potências que não querem um Brasil-nação, não querem ouvir falar na soberania, que desejam um país submisso, celeiro do mundo, como pretendia a divisão de trabalho do consenso de Washington. Nós temos saída. É claro que nós temos saídas. Os exemplos são aí os exemplos alemão, os exemplos americanos e o próprio exemplo do Japão, que fez uma parceria através do Keidanren. Keidanren era uma associação do Estado com os principais industriais japoneses, que viabilizou também uma retomada brutal do desenvolvimento, ao mesmo tempo que desrespeitavam de forma absoluta a legislação de patentes através da retroengenharia, desmontando, montando de novo, fazendo melhor, não respeitando patente alguma e avançando. O problema do Brasil é um problema de fácil solução. Nós temos aí quase 400 bilhões de reservas cambiais.
podiam alavancar uma retomada do desenvolvimento. Nós não temos grandes empresas do setor metal mecânico como tinha a Alemanha. Temos empresas, mas não desse porte, em outros setores. Mas nós temos a Petrobras. A Petrobras revitalizada e capitalizada era responsável por cerca de 80% de todos os investimentos feitos no Brasil até muito pouco tempo. E a Petrobras pode se reconstruir e ser retomado o processo da cadeia de desenvolvimento produtivo no Brasil. Temos todas as condições de saída. O que nós não temos é governo, o que nós não temos é Congresso Nacional. Mas, fundamentalmente, nós não temos, nesse momento, uma direção clara e um entendimento preciso do que pode ser feito e de quais são as causas reais da crise que nós estamos vivendo. Nós temos mobilizações pontuais. Alguns grupos ligados a uma estatal que está sendo liquidada protestam, mas sem a compreensão do todo. Nós precisamos de uma frente única do movimento social e de uma frente única partidária para viabilizar um desejo consciente e forte da população brasileira, refletido num processo eleitoral que diga não a tudo isso. Então, um dos objetivos da frente da luta pela soberania é levantar o nível de consciência sobre o que está acontecendo. Mostrar as possibilidades claras de retomada do desenvolvimento com experiências muito próximas no mundo em países que viveram crise semelhante. Mas advogar o referendo revogatório que dará força a um próximo presidente da República para dizer não a toda a estupidez internacionalizante que foi votada no Congresso e reiniciar um processo de desenvolvimento suportado nas experiências passadas, conhecidas e bem-sucedidas. É claro que o Brasil tem jeito, mas nós precisamos criar, acima de tudo, quadros médios que entendam isso. Eu vou aqui para o raciocínio do velho Antônio Gramsci. Nós vivemos hoje num momento parecido com o que vivia o Gramsci na Itália, onde diziam: os operários sentem a agrura e a dureza do domínio do capital, mas não pensam e não formulam. Os intelectuais nas academias pensam e formulam, mas pensam como contadores, porque não sentem e não sofrem o sofrimento dos trabalhadores. O Gramsci imagina, então, a figura do intelectual orgânico dos trabalhadores. Era um sujeito que, sem ter frequentado uma academia, pensava, formulava e sentia o sofrimento dos trabalhadores, porque estava vinculado à origem proletária dos trabalhadores do Brasil, ou pela sua própria prática, pela sua condição de nascimento, ou por uma adesão intelectual a esse processo. Os intelectuais orgânicos formulavam propostas. Propostas existem por aí, mas elas só seriam levadas adiante com quadros médios, quadros que compreendessem com clareza as propostas e passassem esta compreensão para a base social do país, da população, da Itália, então. Lá atrás, os trabalhadores, que não teriam condições menores que os intelectuais, mas não tiveram a oportunidade de frequentar escolas, de ter tempo para trabalhar, para refletir, presos na escravidão de um trabalho mal pago. Com isso se mobilizava o processo. A isso eu acrescentaria, para finalizar, as ideias de um tio-avô do nosso Odorico, que vocês não conheciam, chamava-se Plekhanov. Era um dos intelectuais da Revolução Soviética. E ele advogava a prática da publicidade e da propaganda. A publicidade, dizia o tio-avô do deputado Odorico, é o aporte de um conjunto de ideias lógicas para um pequeno grupo de pessoas. Seriam os quadros médios. E a propaganda é a compactação dessas ideias em alguns slogans simples que mobilizem a população. A Frente da Soberania Nacional está tentando fazer isso. Nós não temos a pretensão de nos dirigirmos a incríveis e numerosas plateias
de militantes, de brasileiros revoltados e insatisfeitos. Mas nós estamos tentando trazer o debate para quadros médios, que tenham acesso à informação. Não precisam ser acadêmicos, frequentadores de universidades ou possuidores de títulos, mas que tenham a condição de raciocinar em cima disso e ajudar a grande mobilização, que deve desaguar num referendo revogatório e a reconstrução de um Brasil sob o signo da fraternidade. Como diz o nosso Francisco. Francisco é o Papa, Francisco Bergoglio, que apesar de ser argentino é um sujeito excepcional. O Papa já deixou claro, repetindo a velha Bíblia, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus e tampouco é o diabo. Mamon, em hebraico, é uma palavra que significa tão só e simplesmente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir a nação e o povo ao capital financeiro. Nós precisamos de um governo popular, vinculado aos interesses de perpetuação do processo civilizatório brasileiro na construção da nossa nação, que está sendo interrompida pelos pilantras que dominam a política brasileira no Senado, na Câmara e no governo federal, e trazer isso tudo num grande movimento popular a um referendo revogatório. Candidato à presidência, temos aqui o Ciro, mas acima de tudo, nós precisamos de uma proposta clara que possa ser formulada e viabilizada, por exemplo, com as nossas reservas cambiais e exemplos de recuperações econômicas de países num passado muito recente, mas que sejam calçadas pelo entendimento de uma população que vai garantir ao governo as mudanças. É a recriação do Brasil que foi interrompida por um golpe amalucado, ao qual eu e seguramente os companheiros que estão nessa mesa se opuseram com firmeza. Obrigado, minha gente.